Paz do Senhor a todos, que todos sejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica e hoje nós vamos entrar aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 22, que fala sobre os pecados de Jerusalém, amém? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: E tu, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Mostra-me, pois, todas as suas abominações. E disse assim, diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramastes e fizestes culpada, e te contaminastes em teus ídolos que fizestes, e fizestes aproximar os seus dias, e chegastes ao fim dos seus anos. Portanto, eu te fiz o opróbrio dos gentios e o escárnio das tuas terras. Os que estão perto de ti e os que estão longe escarnecerão de ti, infamada de nome e cheia de confusão. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo ao teu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezam em ti, e aos estrangeiros trataram com opressão no meio de ti. O órfão e a viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste e profanaste os meus sábados. Em ti há homens que usam as calúnias para derramarem sangue, e em ti estão os que comem sobre os montes perversidades, cometeram no meio de ti. Descobriram a nudez do pai em ti, humilham a mulher na imundície da sua impureza no meio de ti. Cometeu abominação como a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha do seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue, usuras e juros tomastes extorquindo-os, explorastes o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. O juízo, a escória como um sinal de punição pelo pecado. E eis que bati as minhas mãos contra a avareza que comestestes, e por causa do sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? As tuas mãos estarão fortes dos dias que eu tratarei contigo? Eu, Senhor, disse e o farei. Espalhar-te-ei entre os gentios e espalhar-te-ei pelas terras, e porei fim à tua imundícia. E tu serás profanadas em ti mesmas aos olhos dos gentios, e saberás que eu sou o Senhor. E aqui nesse versículo fala sobre sua herança foi desperdiçada por ela ter se tornado como os gentios, irmãos. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, a casa de Israel me tornou em escória, todos eles não são bronze e estanho e ferro, e chumbo no meio do forno, escória da prata que se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Porquanto todos vos tomastes em escória, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntaram a prata e o bronze, o ferro, o chumbo, o estanho, no meio do forno, para assoprar fogo sobre eles, para se fundirem. Assim vos ajuntarei no meu furor e na minha ira, e ali vos deixareis e vos fundirei. Eu ajuntar-te-ei, assoprarei sobre vós fogo no meu furor, e no meio dela sereis fundido. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundido no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor, derramei a minha ira sobre vós. A profecia contra Israel é a extensão da apostasia. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: essa é a terceira profecia, irmãos, irmãs. Filhos do homem, dize a ele: tu és uma terra que está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Filho do homem, dize a ela: tu és uma terra purificada. Há uma conspiração dos seus profetas no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoraram as almas, roubaram as riquezas e objetos de valor, multiplicaram as suas viúvas no meio delas. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas,
entre o santo e o profano, não fazem diferença nem distinguem entre o imundo e o limpo, e dos meus sábados esconder os seus olhos, e eu sou, então, profanado no meio deles. Os príncipes no meio dela são como lobos se arrebatam à presa, derramando sangue para destruir as almas para obterem lucros injustos. E os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa não temperada, profetizando-lhes vaidade e lhes adivinhando mentira, dizendo assim do Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Irmãos, os príncipes e os seus pregadores populares tinham um objetivo em vista: apossar-se da riqueza por meios justos ou injustos. Ao povo da terra oprimem grandemente e cometem roubo, e ao aflito e necessitado fazem violência, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Procurei entre eles um homem justo que estivesse tapando o muro e ficasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não o destruísse, mas ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação com fogo no meu furor, os consumi e fiz o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Deus. Irmãos, sobre os seus sacerdotes transgrediram a minha lei, não significa que os sacerdotes haviam suprimido as escrituras, da qual eles eram os guardiões, mas que as transgrediram. Por exemplo, eles negavam a sua inspiração e autoridade, eles profanaram os seus ensinos, isto é, rebaixavam o livro ao nível como outros livros. Eles desprezavam seus ensinos quanto à separação do mal, e ao tornar os sábados sua lei semelhantes dos outros dias da semana, degradaram o seu autor a uma posição na multidão comum dos deuses, desse modo profanando. O Espírito Santo se referiu aos líderes de Judá como lobos que arrebataram as presas. Os príncipes e os pregadores populares tinham só um objetivo em vista: apossar-se da riqueza por meios justos ou injustos, como eu falei. Não eram corruptos apenas os líderes e os profetas, mas todas as pessoas comuns da terra pertenciam a essa mesma categoria. Elas haviam aprendido isso com líderes e profetas, irmãos. No versículo 30, que fala: e procurei entre eles um homem justo, retrata Judá e Jerusalém. Efetivamente, em grande dificuldade, Jeremias é verdade, estava ali, mas ele tinha sido tirado dentre eles por Deus e proibido orar por eles. Entre os cidadãos não se encontraram ninguém que fosse capaz de tentar uma reforma, convocar a nação para orar, ou que estivesse disposto a fazer isso, irmãos. Nem reformador o muro, nem o intercessor na brecha foi encontrado na cidade, culpada para salvá-la da destruição. Por isso derramei sobre eles a minha indignação. Irmãos, aqui fala quando Jeremias queria que Deus tivesse misericórdia de um povo, de uma cidade, mas Jeremias fez um trato com Deus que ia encontrar. Primeiro ele começou com uma quantidade, depois ele começou com outra, foi pedindo a Deus sempre misericórdias para que ele pudesse encontrar pelo menos um ser humano naquela cidade que fosse honrado por Deus, que fosse fiel a Deus, que buscasse a Deus, que orasse por aquela cidade. Mas devido a toda a sua peregrinação, que ele procurou, que ele foi atrás, que ele pedia para Deus esperar, ele não conseguiu achar um ser humano que fosse capaz de ser honrado por Deus, que fosse capaz de salvar aquela cidade, para que Deus visse que ainda haveria esperança. Então hoje, irmãos, esse capítulo eu deixo para vocês, para nós entendermos que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio de escolha, mas que nós possamos escolher o caminho certo, que é o caminho do Senhor, é o caminho da gratidão, do amor, da felicidade, da paz, que nós devemos deixar os nossos maus caminhos para trás, que nós venhamos deixar os nossos maus caminhos
que não venham continuar nos seguir, que não venham continuar nas nossas vidas, amém? Que nós possamos colocar Deus como prioridade em nossas vidas, irmãos, porque somente Ele salva, somente Ele cura, somente Ele faz tudo em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, irmãos, e que vocês possam ter a sabedoria e o discernimento para entender a palavra, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.